Bom dia, Bom dia. sou Albertina, engenheira agrônoma, aluna de doutorado do PPG Fitotecnia da Universidade Federal de Porto Alegre. Esse é meu colega Wagner. Eu sou biólogo, também aluno de doutorado aqui da universidade. E hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso experimento, que é de abobrinha, é um lançamento, é uma introdução no Brasil da Isla Sementes, que é conhecida como abobrinha macarrão vegano. Essa é a abobrinha, então, ela é um lançamento da Isla. Ela é uma abobrinha caracterizada por ser bem pesada, então ela é bem utilizada para fazer mesmo pratos e outros condimentos alimentares para alimentação vegana, né? Ela tem a característica justamente, né, que ela parece um macarrão, tem esse nome popular, porque quando ela é assada, depois de estar macia, ela forma tipo umas fibras assim que ficam parecendo um macarrão, por isso que ela é conhecida como macarrão vegano. E aqui a gente traz para vocês ela numa condução diferente, que seria uma condução em ambiente protegido, em vaso, com gotejamento, que é justamente para ter um maior aproveitamento do espaço, que daí a gente consegue fazer a condução vertical. E também a aparência dos frutos acaba ficando melhor. Ela tem uma menor influência, então, dos fatores ambientais e de ataque de pragas e doenças, um controle um pouquinho mais eficaz dentro do cultivo protegido. Além do que, também a facilidade de manejo, né, ela fica bem mais fácil do que quando ela é conduzida no sistema rasteiro no solo. Precisam de algumas adaptações, por exemplo, os frutos eles são bem pesados, então para esse tipo de abobrinha, talvez um sistema condução vertical único não seja o mais interessante. Talvez aqui a gente até estuda trabalhar um pouquinho com ele num sistema de rede, né, que já encontra no mercado bem fácil, ou pode se fazer na propriedade com a própria ráfia, para que ela possa emitir os ramos laterais, né, que ela tenha essa emissão, e aí sim conseguir colocar os frutos com a melhor facilidade, sem que pese muito no pé e ele acaba degolando, né, a planta. Aqui a gente usa a solução nutritiva como fonte de adubação, num sistema que a gente está tentando chegar à drenagem zero, então seria um sistema sem muita perda de adubo e nem de água. E esses adubos são idênticos ao que a gente usa na hidroponia e também na fertirrigação. Então essa solução nutritiva a gente prepara e ela é distribuída por fitas de gotejo individualmente para cada planta. O que a gente já observou sobre essa abobrinha em particular é que ela tem um consumo hídrico bem elevado quando comparado com as outras hortaliças. Então a gente já observou que o intervalo de irrigação para conseguir se manter a solução dentro do vaso e que ela não lixivie, né, que ela não saia do vaso, é difícil de fazer isso porque a planta ela requer muita água em alguns períodos e ao mesmo tempo requer que o substrato drene essa água, né? Então a gente está trabalhando. Tem a ver com ciclo também, né? No momento que ela começa a frutificação, a demanda é muito maior do que quando ela está só na parte vegetativa. Exato. Por enquanto a gente não tem nenhuma recomendação de alguma poda que seja necessário para uma maior produtividade. A gente está trabalhando para saber da onde bem ao certo os frutos saem, se é de cada ramificação ou talvez de um número de folhas específico. A princípio a gente deixou todas as brotações laterais, então não fez nenhum tipo de poda, né, como se faz em outra hortaliça, e deixou a planta crescer ao natural mesmo e está tentando registrar ver o que vai sair dessas. E a partir disso tentar definir como que seria a melhor condução e também o melhor rendimento para o produtor. A gente já acredita a partir do que a gente tem que esse sistema, por exemplo, de condução ele é um pouquinho mais trabalhoso para ela, que deveria ser melhor adaptado por causa do peso, que acaba estrangulando a planta mesmo. E o próprio sistema, né, ele acaba sobrecarregando o sistema da estufa, então precisa um pouquinho mais de adaptação, talvez umas escoras no centro aqui que vão sustentar a rede, né? Os vasos talvez um pouquinho maior, um substrato com uma drenagem mais baixa, um pouquinho mais de retenção de água, intervalo de irrigação mais frequente, em menos tempo para conseguir suprir a necessidade hídrica da planta e não deixar que a água escoe pelo vaso. São algumas adaptações que a gente pretende estudar de agora em diante. E onde pode adquirir a semente? Essa semente ela não está disponível ainda para todo mundo, mas entrando em contato direto com a Isla, eles disponibilizam a semente. Mas como ela é um lançamento e ainda não tem muito conhecimento também pela parte dos produtores, tem que entrar em contato direto com a Isla para adquirir a semente. E o mercado específico é para o público vegano? Não somente, porque ela é muito saborosa, ela é bastante nutritiva também e é muito fácil de preparar.
Ela tem esse apelo justamente porque às vezes para quem segue essa ideologia do veganismo é mais difícil encontrar substitutos para os alimentos, né? Então ela se dispõe, né, nesse sentido, assim, mas não que ela seja específica para esse público. Ela é muito saborosa para consumo em geral. E em relação ao substrato, qual é o substrato que vocês utilizaram? O que vocês viram em relação ao substrato? Para o estudo em questão, a gente usou o substrato Carolina Soil, né? No entanto, como eu já tinha comentado, ele tem uma capacidade de drenagem muito forte. Em contraponto, a planta também tem uma capacidade de drenagem, né? Ela suga muita água, então ela necessita que o substrato retenha mais água para suprir essa necessidade. O que a gente leva em consideração é que talvez, então, se for usado esse substrato, teria que misturar algum outro que retenha um pouquinho mais de água para conseguir, talvez uma fibra de coco, né? Ou algum outro material que tenha na propriedade. Talvez a gente não fez estudos com materiais orgânicos, mas talvez misturar um pouquinho disso reduza também, inclusive, a concentração de solução nutritiva, né? E a perda de água também, né? Porque ela acaba ficando ali mais concentrada durante mais tempo, e a nossa intenção é chegar na drenagem zero. A questão da drenagem também é um problema, justamente porque daqui a pouco isso vai virar um passivo ambiental e a gente vai ter que achar outras formas de cultivar. Então, nesse sentido, a gente também já está buscando adaptar ela nesse sistema de cultivo. Em relação à frutificação, aqui a gente está no cultivo protegido. Nesse caso, exige a polinização manual? Como é que vocês pensam a esse respeito? Assim, ela é uma planta que a gente observou bem exigente para esse quesito, né? A autopolinização, assim, só pelo vento, ela não acontece muito fácil para essa planta. Ela necessita que a estufa esteja aberta, ou pelo menos que permita a entrada de polinizadores, né? Mas a gente não fez a polinização manual, a gente não realizou essa prática, até porque a gente observou que ela tem uma alternância nas flores, né? E talvez teria que se estudar um pouquinho melhor para poder fazer isso, o horário adequado, né? Para poder fazer essa polinização manual. O ideal, então, é soltar insetos dentro da estufa e permitir que eles façam a polinização. Voltando àquela questão da nutrição e da própria solução nutritiva, poderia dizer assim, qual o espaço ideal que vocês encontraram de tempo e por dia, de quantas vezes é preciso fazer a fertirrigação? Assim, a gente aqui teve que adaptar também. A gente dilui os adubos uma vez por semana, que aí a gente usa uma concentração de 2,5 desses Siemens por metro, que daí é mais ou menos indicado para as hortaliças de fruto, que tem um maior consumo e uma maior absorção de nutrientes. A gente também ainda não tem exatamente a condutividade exata, a gente está testando isso também, então essa também é uma das coisas que a gente está vendo. E aí a gente fornece então uma vez por semana os fertilizantes dessa solução e o resto da semana a caixa fica sendo abastecida com água. No início da fase vegetativa a gente tentou irrigar o menor número de vezes possível para tentar não desperdiçar água e solução nutritiva, né? A solução nutritiva em si. A gente tentou irrigar 4 vezes ao dia durante 15 minutos. Isso funcionou até um certo período vegetativo dela, quando ela estava só com folhas, né? A partir do momento que ela começou a colocar os primeiros frutos, a necessidade hídrica aumentou muito, ao ponto da gente chegou agora no final com 5 minutos ligados e 15 minutos desligado intermitente durante dia e noite. E isso quase não é o suficiente, porque o nosso substrato ele não retém a água, então em poucos minutos ele já está seco, né? Principalmente em dias de alta demanda transpiratória. A gente teve para essa abobrinha aqui dentro da área fechada, como a estufa ela foi aberta, né, para permitir a polinização. As principais pragas assim que deram nela foi pulgão no início e também o oídio, né? Porque é o caso do cultivo protegido, então o ambiente seco, aqui no caso a gente tem piso, então ele é bem seco, característica do único fungo que se adapta a ambientes secos, né? E das abóboras também, né? E das abóboras. Né? Das cucurbitáceas em geral. Foram as duas coisas que mais afetaram ela. Muito bem. A gente agradece ao Albertina, ao Wagner. Esse espaço a gente abriu justamente para que fizéssemos a interlocução da pesquisa para o público rural, para que vocês tenham acesso a esse trabalho que muitas vezes a gente busca orientação e não encontra, né? Então, agradecemos imensamente a colaboração de vocês. O espaço segue aberto para novas pesquisas e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Certo, um abraço. Obrigado, abraço.